das Crônicas. Amém? Senta não, vamos ficar de pé. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 1. Quem achou aí? Amém? Diz assim o texto: Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar, e nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco, e todos esses eram homens valentes. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa, e Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força, ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão, Senhor. Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estavam com ele os perseguiram até Gerar. Caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército. Levaram dali muito grande despojo, feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas em abundância. Amém? E camelos, e voltaram para Jerusalém. Só até aí, vocês mudaram novamente a versão da Bíblia que eu pedi que não mudassem. A versão é Almeida, revista e atualizada. Amém? Coloca a versão, por favor, que eu pedi. Vamos orar ao Senhor. Ore mais uma vez e peço para Deus falar conosco essa manhã através da sua palavra. Pedir à minha esposa que nos conduza a Deus em oração. Senhor, nós adoramos o Teu nome, Te glorificamos, queremos Te agradecer, Senhor, pela noite que nós tivemos. Obrigado que durante a noite o Senhor nos guardou, porque a Tua palavra vai dizer que o Senhor não dorme nem cochila. Obrigado que nós nos colocamos de pé, Senhor, nos levantamos, porque, Senhor, a Tua palavra nos faz entender que quem nos coloca de pé é o Senhor, quem nos sustenta é o Senhor. Obrigado porque estamos aqui, porque entendemos, Senhor,
a importância de estarmos na tua casa, na tua presença. Para nós é uma honra estarmos, Senhor, neste lugar. Senhor, enquanto nós estamos aqui, ministra na nossa vida, ministra, Senhor, também, Senhor Deus, nos nossos corações, nos traz, Senhor, a praticar a tua palavra. Também, enquanto nós estamos aqui, visita a nossa casa, a nossa família. Senhor, traz, Senhor, um novo tempo na nossa casa e na nossa família. Senhor, este culto é para ti. Nós estamos aqui reunidos na tua presença. Por isso, recebe a nossa adoração. Mais uma vez eu quero te pedir, Senhor, usa o teu ungido essa manhã para falar, Senhor, aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dele. Senhor Deus, que a tua palavra venha aos nossos corações e possamos entendê-las, Senhor, obedecê-la e praticá-la para a glória do teu nome. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Vem pela leitura da sua palavra. Nós termos a Bíblia é uma bênção. Amém? Essa versão que nós lemos ali, ela está desfalcada ali. Tem versículo ali que está cortado. Então, prestem atenção aí, mantenham a Bíblia aberta aí, por favor. Bem, que à medida que a gente for pregando, a gente vai estar vendo novamente o texto bíblico. Amém? 2 Crônicas, a partir do capítulo 14, está acontecendo algo novo na nação de Judá. Amém? Aqui no capítulo 14, a Bíblia vai nos comunicar que o rei Abias morreu e que Asa, seu filho, começou a reinar. Amém? Um morreu e o outro começou a reinar. Amém? Então, o tempo que foi um tempo de morte, foi também o tempo de início de algo novo. E aí, lendo isso aqui, a gente já vem uma pergunta que, quando nós lemos, ela salta ao texto. Quem somos nós? Aqueles que estão morrendo ou aqueles que estão iniciando algo novo na presença do Senhor? Quem somos nós? E quando a gente observa as nossas vidas, a vida da igreja, a gente percebe que tem Abias que estão morrendo. Gente que está morrendo. E eu não falo de morte física, eu falo aqui de morte espiritual. Quero aproveitar o texto para falar de morte espiritual. De ouvir tudo e pode acontecer tudo, mas a pessoa, ela já está decidida a morrer. Amém? A morte física é uma decisão que nós tomamos. Ninguém morre espiritualmente por causa de ninguém. Quem morre espiritualmente, espiritualmente nós eu percebo aqui na nossa igreja tomaram a decisão que querem morrer. Nada para mudar essa situação. A gente vê definhando, a gente vê se afastando, a gente vê buscando os últimos lugares dentro da igreja. Começa a faltar os cultos, começa a não ter mais interesse nas coisas espirituais, começa a se envolver com as coisas do mundo, começa a desejar coisas que a palavra de Deus rejeita e reprova. Pessoal, depois o que acontece com ela? Ela morre. Já vi muito crente morrer.
Já vi muito crente morrer. A morte começa quando a gente desobedece a palavra de Deus. Já vi muita gente morrer. E quando a gente fala que alguém que está morrendo, geralmente a pessoa que está morrendo não admite que está morrendo e nem gosta que a gente fale. Nem gosta que a gente fale. Então, de vez em quando a gente dá uma palavra a alguns, esses dias eu já tenho dado uma palavra. E a gente não quer dar palavra para magoar, nem para machucar, nem para ferir ninguém. A gente quer dar palavra para a pessoa acordar, voltar e se tornar uma bênção. Amém? E aí, às vezes a gente dá uma palavra e essa palavra é uma palavra... Já viu como é que foi? O médico fala assim, se afasta. Aí pega o desfibrilador, passa aquele produto lá, encosta no peito e faz o quê? Carga. Aí a pessoa ou acorda ou morre. A carga dói, pastor? Ah, dói. A carga é ruim, pastor? É. Mas às vezes é o quê? É necessário. Quando eu der uma carga em alguém aqui, eu não quero que ninguém vá consolar. O pastor é duro demais, o pastor é isso, aquilo, aquilo outro. Não consola, não. Eu sei o que eu estou fazendo. Tá bom? Porque às vezes tem gente que quer passar a mão, perdoa o pastor que está nervoso. Estou nervoso não perdi o controle não. Estou no controle das minhas emoções, tá? E estou fazendo o que eu tenho que fazer, o que Deus mandou fazer. Pastor é pastor, ovelha é ovelha. E que tem em mente pastor aqui sou eu e os pastores que foram levantados. Amém, irmão? Que eu dei. Mas, o pastor, deixa doer. Amém? Meu pastor, que me pastoreou, só tratava com dor. E o meu pastor não chamava em particular para falar, não. Meu pastor falava do altar. Meu pastor chamava pelo nome. Vinha aqui no microfone diante de toda a igreja e corrigia diante de toda a igreja. Ah, pastor, mas corrigir é bom em particular, eu não concordo com isso, não. Eu não quero saber o que você concorda, eu quero saber da Bíblia. Quando Pedro, o apóstolo Pedro, estava errado, na presença de todos, Paulo corrigiu ele. Tá bom? Então a gente ainda fala em particular, falo no ouvido. Então não fica magoadinho, não, que eu estou falando para o teu bem. E quando eu falo com alguém é para tomar posição, para se posicionar. Amém? Porque tem gente aqui que a gente está enxergando que está morrendo. Tem gente que foi consagrada nesse altar, mas está morrendo. Gente que foi consagrada nesse altar, mas não tem responsabilidade com o chamado. Está perecendo, se afastando, se desanimando, precisando receber visita. Irmãos, crente velho não necessita receber visita. Amém, irmãos? Então, Abias está o quê acontecendo com ele? Está morrendo. Abias está morrendo. Mas Deus está levantando outro rei. Como é que é o nome dele? Asa. E aí a gente tem que decidir se a gente é da turma que vai morrer ou é da turma que Deus vai levantar. Isso é uma decisão nossa. Amém? Avivamento, Nemilson, é uma decisão nossa. Amém? Uma vida na presença do Senhor é uma decisão nossa. Amém? Estar desanimado também é uma decisão sua. Estou desanimado porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Estar dessa maneira é uma decisão pessoal. Deus tem nos dado de termos a nossa vida na presença dEle. Se você quiser ficar assim, é por sua escolha. Escolha, e aí tenta colocar a culpa no outro. Estou mal, cara de fulano de tal, estou desanimado, estou isso, estou aquilo. Está faltando, na verdade, é tomar vergonha na cara e se levantar e cumprir o propósito de Deus chamou você para fazer. Amém, irmãos? Então, Abias morreu. Aqui é morte física. Morte física a gente não toma decisão de morrer. Morte espiritual é decisão nossa. Morreu porque não quis acordar. Morreu porque não quis despertar. Morreu porque não quis receber a palavra. Morreu porque tomou a decisão de desobedecer a palavra. Aí morre. Aí morre. Então,
Que esse tempo não seja tempo de morte. Ah, vou sair da igreja. Vai para outra igreja e vai levar essa pedra de gelo para perturbar no outro lugar. Está perturbando aqui, continua perturbando aqui. Amém, irmãos? Amém? Amém? É domingo de ceia, não é? E o domingo da ceia revela a nossa falta de compromisso com Deus. Que tem gente que só aparece aqui no domingo da ceia. Vou dizer a você, você está morrendo, você é um religioso. Que quem entende uma fé cristã só para tomar um ritual de comer um pão e tomar um cálice, está completamente equivocado na sua vida espiritual. Está morrendo. Que se só toma ceia porque é religioso. Ah, na ceia eu não posso faltar. E está faltando a escola bíblica dominical, onde devia aprender a palavra para corrigir o erro. Então Abias morreu porque tomou a decisão de morrer. Espiritualmente eu estou falando. Quero perguntar a você essa manhã, quem você é, Abias ou Asa? Você continua fazendo as coisas que você sempre fez, ou você está mudando a sua prática diante do Senhor? Estou desanimado, não estou conseguindo. Então anime-se essa manhã. Ocupe a sua posição essa manhã. Se você foi consagrado nessa igreja, ocupe a sua posição. Tem gente que eu já estou falando há muito tempo, e a pessoa não acorda nunca. Então Abias morreu. Abias morreu. Mas Deus está levantando quem? Levantando Asa. A pergunta é essa manhã. Quem é você nessa história? É Abias ou Asa? Quem é você essa manhã? Onde está o seu compromisso com as coisas de Deus? Abias morreu. O texto bíblico aqui diz que dormiu. E sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Abias, ele sentou numa cadeira que ele nunca honrou. Nunca honrou a cadeira que ele recebeu. A gente não conhece alguém que é de Deus pela posição que ocupa, porque tem muita gente ocupando uma posição que não honra. Recebeu uma posição, foi honrado. Ah, Deus se enganou quando me escolheu. Não se enganou, não. Deus não se engana. Ah, o pastor se equivocou quando me consagrou. Não me equivoquei, não. É você que não dá honra à posição que você recebeu de Deus. Abias sentou no trono da nação de Israel, no trono que foi de Davi. Assentado no trono de Davi, reinou no lugar de Davi, ocupou o trono de Jerusalém, da cidade de Deus, conduziu o povo de Deus e nunca honrou a posição que recebeu de Deus. Nós precisamos honrar a posição que Deus nos deu. Ah, eu fui consagrado a diácono. Tem diácono nessa igreja que não honra o chamado. Não honra. Foi consagrado evangelista, não honra. Nós temos que honrar a posição que Deus nos colocou. Abias se assentou na cadeira de Davi e não honrou. Teve um homem honrado, teve exemplo, teve referência. Foi uma bênção à nação de Israel. Abias se assentou e fez... Posso nem falar isso. Posso nem falar. A gente tem que honrar a posição que Deus nos dá. Se é diácono, honre essa posição. Se é evangelista, honre essa posição. Se é pastor, honre essa posição. Se é líder de ministério, honre essa posição. Honre. Você recebeu uma posição para liderar, honre.
honre. Abias se assentou numa cadeira e não honrou, mas ele morreu. Morre. Abias morreu. E aí Deus levantou quem? Asa. Asa, na linhagem de Davi, é o quarto sucessor. Reinou Davi, depois de Davi reinou quem? Salomão. Depois de Salomão reinou quem? Roboão. Depois de Roboão reinou Abias. Depois de Abias reinou Asa. Então, depois de Davi, Asa é o quarto. Quando Davi morre, Salomão começa a reinar, começa fazendo tudo direitinho. Mas depois ele se atrapalha todo. Porque ele casou com um montão de mulheres. Só de mulheres Salomão teve 700. E teve ainda 300 concubinas. Gostava muito. Mulheres. Para cada mulher que ele tinha, e eram mulheres do reino, uma veio casar com ele. Jerusalém agora fez um pedido a Deus. Deus se admirou do pedido dele, Deus honrou ele de uma forma sobrenatural, aí depois ele se enrolou. Tem gente que tem que viver na luta, porque quando Deus abençoa, a pessoa se perde. Viver na privação. Ah, por que Deus não abençoa, não honra? Porque se abençoar, a pessoa se perde. Salomão foi abençoado e se perdeu. E Jerusalém se tornou uma capital politeísta. A cidade do único Deus se tornou uma cidade de vários deuses. Idolatria, adoração a outros deuses. Aí começou a bagunça. Começou com quem, pastor? Salomão. Davi, em todo o tempo, teve o coração dele reto diante do Senhor. Nosso modelo é Davi. Manter o nosso coração reto na presença do Senhor. Se tem um personagem na Bíblia que a gente tem que imitar, é Davi. Em todo o tempo da vida de Davi, ele buscou a face do Senhor e andou na presença do Senhor. Pastor, mas ele pecou. Quem é que não peca? Mas o coração dele esteve sempre na presença do Senhor. Aí Salomão começou a reinar, se perdeu. Deus honrou ele muito, Deus enriqueceu ele muito, Deus deu uma glória para ele que nunca ninguém antes dele, nem depois dele teve. Ele se perdeu. Aí depois o filho dele, Roboão, continuou estragando tudo. Por causa de Roboão, a nação de Israel, que era uma, se tornou em duas, se dividiu. Por causa da tolice de Roboão, houve uma divisão na nação. Roboão começou o processo de extinção da nação de Israel. Roboão terminou com a unidade. Roboão foi desobediente. Roboão, a Bíblia diz, ao invés de ele se aconselhar com gente boa, ele foi se aconselhar com gente que não prestava. Quanta gente hoje que se aconselha e dá ouvidos a gente que não presta. Está mal porque está ouvindo quem não presta. Está mal porque ouve quem não tem compromisso. Está mal porque ouve o falador. Está mal porque ouve aquele que está cheio de Satanás na vida. A pessoa dá ouvido. Na igreja, está dando ouvido a quem não tem que dar ouvido. Roboão. Nós temos que ouvir a palavra que é liberada do altar e não a palavra do grupo do WhatsApp nem liberada no banheiro da igreja. Tem que saber quem nós vamos ouvir. Quem tem compromisso com Deus ou quem não tem compromisso nenhum. Para nós ouvirmos qualquer pessoa, primeiro a gente tem que olhar o exemplo de vida dela. Olha o exemplo de vida dela, olha a posição espiritual dela.
olha o comportamento dela, olha o compromisso que ela tem com Deus. Aí pode ouvir. Mas tem gente ouvindo, gente que não tem compromisso nenhum. Gente de fundo de igreja, de banheiro de igreja e de grupo maligno no WhatsApp. Roboão. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Desgraça, divisão, enfraquecimento. Se não é a misericórdia de Deus, acaba. A gente tem que parar de ouvir conversa torta e parar de conversar conversa torta. Até líder que conversa torta. Então a palavra que deve direcionar a nossa vida é a palavra que flui do altar. Que Deus tem usado a minha vida e a vida de outros aqui nesse lugar. E Deus tem falado conosco. Mas tem gente que está sempre com conversa trocada. Roboão. Foi um péssimo exemplo de rei. Aí Roboão morre, quem vai assumir no lugar dele? Abias. Jeroboão assume o reino do norte. Já não é a linhagem de Davi que está no trono de Samaria. E Roboão está no reino do sul. Ele morre, o filho dele assume. Se a gente lesse Crônicas e Reis, a gente ia aprender muita coisa a respeito de vida espiritual na presença do Senhor. Aí Abias agora reina e ele é um rei horrível também. Deus dá livramento, Deus abençoa, Deus tem compromisso com o trono que ele está sentado e com a nação que ele dirige. Mas ele é péssimo. Ele é péssimo. Só que agora ele morre. Amém? E quem começa a reinar no lugar dele? Asa. Aí começou a história boa. Amém, irmãos? Amém? Aí começa a ficar legal. Por quê, pastor? Porque Asa, quando ele começou a reinar, a Bíblia diz assim: nos seus dias a terra esteve em paz por 10 anos. O que a gente aprende aqui? Que quando ele começa a reinar, a posição dele diante de Deus faz com que Deus abençoe. O presente mais maravilhoso que Deus pode dar a alguém é paz. Tem crente que não tem paz. Tem crente que é atribulado. Aí ele começou a reinar, o texto diz aqui, deixa a Bíblia aberta, a terra esteve em paz por quanto tempo? Por 10 anos. Pastor, como é que é isso? Versículo 2, Asa fez o que era bom aos olhos do Senhor, seu Deus. Amém? Atrapalhado começou com quem? Salomão. Depois com quem? Roboão. Depois com quem? Com Abias. Agora, outro camarada se assenta no trono de Jerusalém e ele começa a fazer a coisa certa. Porque ninguém precisa seguir exemplo errado. Amém? Amém, irmãos? As pessoas hoje querem se desculpar no errado. Ah, está fazendo assim porque fulano de tal fez assim. O senhor não falou nada? O pastor está chamando a minha atenção, mas não chamou a atenção de fulano de tal. Você não sabe de nada, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, com quem eu falo, o que eu deixo de falar. Você não sabe. Não seguiu o exemplo de Salomão, não seguiu o exemplo do pai dele, Abias. Deus começou a olhar, porque o que agrada a Deus é quando a gente faz e decide fazer a coisa correta. Amém? Você sabe o que é correto, você sabe o que é certo, você sabe o que você tem que fazer. É correto. Ele começa a implantar a justiça. Ele começa a se colocar na presença do Senhor. Ele começa a tomar a decisão de não seguir o que ele viu, mas aplicar o coração dele à palavra de Deus. E aí Deus começou a olhar para ele.
Porque Deus olha quem obedece a palavra. Deus olha quem quer andar em santidade. Deus olha quem quer ter vida espiritual. Deus olha quem quer obedecer. Ele começou a chamar a atenção de Deus. Deus não se impressiona com o meu terno. Hoje eu recebi vários elogios. Pastor, o senhor está elegante demais. Pastor, o senhor está maravilhoso. Quase que eu não consegui chegar no altar de tanta gente me parando, dizendo que eu estou lindo. Mas isso, irmãos, não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus não é a veste exterior. O que impressiona a Deus é a veste interior. O que impressiona a Deus é a retidão. O que impressiona a Deus é caráter. O que impressiona a Deus é obediência à palavra. O que impressiona a Deus é coração quebrantado. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Então Deus não se impressiona com o nosso exterior. Exterior impressiona o homem elogia, admira. Não, Deus ele olha para as nossas atitudes e para o nosso coração. Asa está reinando e ele é um rei justo. Asa está reinando e ele honra o local que ele foi colocado. Asa está reinando e ele é uma bênção. Asa está reinando e ele tem espiritualidade. E aí a mão de Deus começa a agir. 10 anos de paz. Amém, irmãos? Amém? Você quer a bênção de Deus na sua vida? Você quer a paz de Deus na sua casa? Você quer a prosperidade de Deus no seu coração? Obedeça a palavra, ame a palavra, ame a Deus, seja espiritual, seja um crente obediente, e aí você vai ver a bênção de Deus na sua casa. Ah, não sei por que Deus não me abençoa. Fulano de tal chegou na igreja ontem, já estou vendo a bênção de Deus na vida dele. Já estou vendo Deus operando na casa dele. Já estou vendo Deus abençoando a família dele. Já estou vendo a prosperidade na casa dele. Já estou vendo que na casa dele ninguém cai doente. Obediência, irmãos. Amém? Desejo de obedecer. Fazer o que é bom, fazer o que é correto, seguir o caminho da justiça, andar na presença do Senhor, obedecer a palavra. Essa manhã, se tem uma coisa que vai atrair a bênção de Deus sobre a minha vida e a sua vida, é obediência à palavra de Deus. É colocar a nossa vida na presença do Senhor. Não é enfeitar por fora não, irmãos, é embelezar por dentro. Aleluia! Glórias a Jesus! O que Asa fez, pastor? Versículo 3. Fora. Removeu os altares estranhos. Amém? O que ele fez, pastor? Tirou o altar estranho. Amém? Agora em Jerusalém, a adoração não era só a Deus, estava adorando um montão de coisa. Só que ele vem e começa a reinar. Salomão não fez, Roboão não fez e Abias não fez, mas ele faz. Ele quebra tudo. Amém? Para Deus abençoar, nós temos que quebrar os altares estranhos. Amém? Para Deus abençoar, nós temos que parar com a idolatria. Para Deus abençoar, nós temos que parar com o mundanismo, de seguir coisas que Deus condena. Quando Deus chama Gideão, Gideão apresenta a ele um cabrito, e aí Deus fala com Gideão mais tarde, você vai pegar agora o boi do teu pai lá e vai derrubar o altar de Baal. Deus só dá vitória a Gideão sobre os midianitas depois que o altar de Baal foi derrubado. E quantos de nós estamos permitindo que tenha altar de Baal na nossa casa? Ah, eu sou servo de Deus, mas teu filho lá na tua casa ergueu um altar de Baal dentro da tua casa lá.
Tem um altar de Baal erguido lá. Por você não, mas você é o dono da casa e você deixa de fazer bagunça? Tem a Anitta lá na tua casa lá? Você já foi olhar no celular do teu filho, o que que... Altar de Baal. Erguido dentro da nossa casa lá. O que que a gente está permitindo dentro da nossa casa lá? Amém, irmãos? Quem pode dar glória a Deus aí? Altar de Baal. Estão adorando outro Deus em Jerusalém, outros deuses em Jerusalém. Salomão permitiu, Roboão permitiu, Abias permitiu. Asa fala, chegou. Reforma agora, quebrar. 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 Ah, mas se eu fizer isso eu vou ser muito duro. Que a gente às vezes tem desejo de agradar mais a filho ou alguém dentro de casa do que agradar a Deus. Vai agradando teu filho mesmo. Vai deixando as coisas acontecer na tua casa mesmo. Vai permitindo coisas que não tem que permitir. Vai permitindo a sensualidade dentro da tua casa. Vai permitindo o namoro de qualquer maneira dentro da tua casa. Vai permitindo que o namorado fique com o namorado e você fora de casa. Vai permitindo. Vai permitindo palavrão na tua casa. Vai permitindo indecência na tua casa. Vai permitindo gato de luz. Gato de TV. Vai permitindo. Vai deixando. Altar de Baal. Tem altar de Baal na tua casa? Tem altar de Baal na tua casa? Tem palavrão na tua casa? Tem indecência na tua casa? Tem moralidade na tua casa? Tem funk na tua casa? Tem Anitta na tua casa? Tem homossexual entrando na tua casa, acessando a tua casa? Tem amizade estranha com os teus filhos? Você vê quem anda com o teu filho? Você vê o que o teu filho faz? Você dá uma incerta no colégio? Você pega o celular do teu filho? Peguei o celular de uma menina, filha do pastor, meus amigos. Tem namorado? Não. Aí peguei lá o zap dela, botei a palavra assim, namorado, pesquisar. Aí Deus revela tudo. Só colocar a palavra lá no zap e pesquisar. Aí Deus revela. E a gente vai deixando, irmãos, não sabe com quem o filho anda, o que o filho está fazendo. Que a gente prefere agradar filho. E se o pastor chamar a atenção do meu filho, eu fico com raiva do pastor? Quem pode dar glória a Deus aí? Muito silêncio. Me ajuda aí, Fernando. Dá um glória a Deus aí. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Amém, irmãos? Amém? Removeu os altares estranhos e os altos. Removeu os altares o quê? Estranhos. Mas ele removeu também o quê? Os altos. Quem sabe o que é os altos? Os altos não eram altares estranhos. Os altos eram altares a Deus. E ele removeu. Removeu altares que foram construídos para adorar a Deus, Edgar. Por que ele removeu, pastor? Se era para adorar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus determinou que o adorador tinha que vir aonde? A Jerusalém.
E aí os homens, querendo acomodar aquilo que Deus havia ordenado, ao invés de virem a Jerusalém, fizeram altos nas cidades. Então queriam adorar a Deus, não vinham a Jerusalém como era obrigação de todo homem. Eles iam nos altares que eles haviam erguido nas montanhas. Mas era para Deus. Mas ninguém adora a Deus da forma que quer, nós adoramos a Deus da forma que Ele estabeleceu. A gente quer adorar a Deus da forma que a gente inventou. Ah, não, pastor, eu estou aqui adorando online, eu estou aqui adorando em casa. Ah, pastor, eu não tenho ido no culto, mas eu estou na bênção. Está nada, irmãos. Se você não vem no culto, se você não ora aqui, não adora aqui, não lê a palavra aqui, você não está fazendo nada disso em casa. Removeu os altos, quebrou. Lugar de adorar a Deus é em Jerusalém, lugar de adorar a Deus é aqui na casa dele. Tem gente que some um tempão e aparece no domingo da ceia, pensa que vai ficar tudo bem. Aí o pastor tem que falar e tem que corrigir. Quando eu estava pastoreando lá no Jardim Redentor, preparava a ceia toda, aí chegava lá e falava assim, hoje não vai ter ceia nenhuma não. Talvez até o final a gente faça isso, porque só vem na ceia, então não faço ceia nenhuma. Que a gente está se tornando religioso, então volta domingo que vem para tomar a ceia que não tomou hoje, porque só vem no domingo da ceia e se tornou religioso. Aí hoje não é dia de tomar a ceia, hoje é dia de ouvir palavra. Porque não é a ceia que vai mudar nada na nossa vida. O que vai mudar na nossa vida é quando a gente permitir que a palavra entre na nossa mente e desça até o nosso coração. Ah, pastor, mas hoje eu não fui trabalhar por causa da ceia. Hoje eu fechei meu comércio. Ah, pastor, hoje eu não fui jogar bola. Tem gente que tem mais compromisso com bola do que com as coisas de Deus. Para jogar bola não falta. Se falar que tem um futebol, vai. Se falar que tem um churrasco, vai. Se falar que tem um passeio, vai. Se falar que tem culto, não vai. Sextou na praça, não vem. Só vem as mesmas figurinhas. Já notou, né, Milson? Que tem gente aqui que parece que não pertence à igreja. Consagração, não vem. Reunião dos diáconos, não vem. Visitar a igreja do Vilar dos Teles no Acari, não vem. Churrasco, primeiro a estar com um prato na mão. O que ele fez, pastor? Que agradou a Deus? Removeu os altares estranhos, removeu os altos, quebrou as colunas, cortou os acerins e mandou que Judá buscasse ao Senhor. Olha o que ele faz. Ele quebra todos os locais que Israel estava se prostrando ao Senhor. Buscar ao Senhor. Amém? Sabe o que Asa tinha, Daniel? Tinha fome de Deus. Asa demonstrou fome de Deus. Ontem nós fizemos uma festa na barraca, lá no Vilar dos Teles, e a gente vê os irmãos quando chega. Querem comer tudo. Aí passa até mal. Come a canjica, come o churrasco, come o pernil, come o curau, come o bolo de aipim. Se não sobra bolo de aipim até, por que não guardou o meu pedaço? Aí come, e fica depois como? E aí, irmãos, a gente tem muita fome para as coisas naturais. E quando a gente trata de coisas espirituais, a gente não tem fome nenhuma. Vou ficar hoje só numa rodelinha de tomate, espiritual que eu estou falando. Não tem gosto pelas coisas espirituais. Vamos para o monte orar, vem 5 pessoas. Os líderes vão conosco para o monte orar, vem para a oração, não comparece, não aparece. Tem que acordar cedo, eu não consigo acordar cedo.
Não consigo fazer jejum, pastor, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a gente não tem fome espiritual. A gente não tem fome pelas coisas de Deus. As coisas de Deus, parece que a gente está tão cheio. Já viu quando a gente come, não aguenta comer mais nada? Aí vem uma coisa nova, você fala, não quero mais não. Parece que com Deus é assim. Parece que a gente comeu tanto que a gente está cheio de Deus e não quer comer mais. Na verdade não é isso não. Sabe por quê? A gente na verdade desaprendeu a se relacionar com Deus. Não tem mais fome de Deus. Não tem mais fome de coisa espiritual. Tem que orar, mas não ora mais. Tem que jejuar, mas não jejua mais. Tem que ter palavra de Deus. Não tem mais palavra de Deus. Não tem mais palavra. Se a gente pede para ler a palavra, tem até briga. Tem até desentendimento. Sabe por quê? Porque a gente não quer Deus. Aquele pastor da Argentina ficou lá em casa uns dias. Eu perguntei, lá na Argentina os crentes oram também no monte? Que a gente foi para o monte, levou ele para o monte, para orar no monte. E aí eu perguntei, lá na Argentina os crentes também oram no monte? Aí ele falou assim comigo, na Argentina não tem monte e não tem também crente que tenha vontade de orar no monte. Mesmo que tivesse monte, não tinha ninguém orando no monte, porque lá na Argentina, tem ninguém que tenha vontade de buscar a Deus. E está acontecendo isso no nosso tempo. Consagração dos obreiros. Ninguém vem. Ninguém vem. Diáconos, evangelistas, pastores. A gente tem sempre uma história para contar, irmãos. Sempre uma história para contar. A gente tem sempre uma desculpa para dar. A gente tem sempre um compromisso que não é espiritual para interromper alguma coisa espiritual. Não tem fome de Deus. A gente tem fome de comida, fome de festa, fome de churrasco, fome de futebol, fome de um montão de coisa, fome de internet. Se desligar a internet, se não tiver sinal de internet, morre. Se desligar o Wi-Fi, morre. Se cortar a internet, morre. Fica doente. Se ficar 2 horas sem celular na mão, falece. Morre. E sem Deus? Sem Deus, não importa. A Asa não, a Asa teve fome de Deus. Repita comigo, a Asa, ele ordenou que todo o povo buscasse ao Senhor. Amém? Buscar o Senhor não é castigo não, irmãos. Orar não é castigo não. Não é maltrato não. Ir no monte não é castigo não. Só que a gente está tão acomodado, tão preguiçoso, que a gente não consegue mais fazer exercício espiritual. Não consegue mais. Um dia está muito quente, outro dia está muito frio, outro dia está chovendo, outro dia eu não posso ir, outro dia eu tenho compromisso, outro dia eu tenho médico, outro dia eu tenho que fazer unha, fazer cabelo. E a gente vai protelando as coisas espirituais. E a gente vai morrendo como Abias morreu. Mas Asa não. Abias morreu, mas Asa estava vivo. Eu queria saber de você, essa manhã, você está morto ou está vivo? Você está morto ou está vivo? Meu Deus, ainda tem bastante tempo que eu posso pregar. Mandou ajudar que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, em que observasse a lei e o mandamento. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Buscar ao Senhor. E tem que fazer o quê? Obedecer a palavra. Obedecer a palavra. A gente obedece a palavra? Responde não. Quando a palavra fala de dízimo e oferta, a gente obedece? Quando a palavra fala de obedecer a pastor, a gente obedece? Quando a palavra fala de santidade, a gente obedece? Quando a palavra fala de presença na igreja, nos cultos, a gente obedece? Quando a palavra fala dentro da nossa casa de harmonia no lar, a gente obedece?
Quando a palavra fala que a esposa tem que ser submissa ao esposo, a gente obedece. E quando a palavra fala que o marido tem que amar a sua mulher, a gente obedece. Ele falou, nós vamos buscar o Senhor e vamos o quê? Observar a lei e obedecer o mandamento. Obedecer o mandamento. Você sabia que eu brigado com a minha esposa, a Bíblia diz que Deus não ouve nem minha oração? Briguei com a minha esposa. Nem oração tem mais. Estou brigado com a minha esposa, estou sem falar com ela. Saí de casa. Cadê? Tua oração nem sobe. Tua oração está ficando no isopor aqui, ó. O dia que a gente for lavar isso aqui e limpar, a gente vai agarrar um montão de oração de crente impedida aqui, ó, porque não tem harmonia dentro de casa, quer ter harmonia com Deus. A Bíblia diz, se eu não amo a Deus, se eu não consigo obedecer ao Deus que eu não vejo, como é que eu tô em harmonia? O que a gente faz em relação a Deus, a gente faz em relação às pessoas, irmão. Amém? Ninguém adora a Deus se não tiver de acordo aqui com aquilo que a Bíblia ordena. Então a gente quer servir a Deus com os nossos mandamentos. E aí quando eu pego e rasgo a Bíblia, o pessoal fica escandalizado. Ah, o pastor rasgou a Bíblia. Está chegando a hora de rasgar novamente. Está chegando a hora de pegar o texto de Malaquias e rasgar dízimos e ofertas, que a gente tem que fazer das tripas do coração para manter os compromissos que a gente tem na igreja aqui, porque tem um montão de gente aqui e a gente vê todo enrolado, metido com doença, gasta com remédio, mas não é fiel no altar de Deus. Gasta na pizzaria, mas não é fiel no altar de Deus. Aí a gente pega e rasga Malaquias. Ah, pastor, queria falar com o senhor que o meu dízimo está atrasado. Irmãos, dízimo você não resolve com o pastor. Ah, tem que tratar com a palavra. Faz almoço, faz festa, faz aquilo, faz rifa, faz aquilo outro, para pagar compromisso na cadeira, mas não é fiel e não obedece a palavra. Amém, irmãos? A gente acha que pode servir a Deus desobedecendo. Quero que você venha para o Bom Pastor, não vem. Quero que você vá no Vilar dos Teles, não vai. Quero que você vá no Acari. No Acari, então, que eu não vou nunca. Não vem nunca. Não obedece nunca. Não tem esforço nenhum. Não muda a rotina em nada. Semana que vem tem 3 dias de culto. Ah, pastor, 3 dias de culto? Pelo amor de Deus, não vou vir não. Vou vir no domingo e acabou. E acabou mesmo. E acabou mesmo. E eu estou falando de acabou, não sabe nem o que é acabou, porque não lê Bíblia. A gente tem que ter pedagogo até para pregar, porque os crentes não lê Bíblia. Tem uns pregadores que vêm pregar aqui, eu falo, não está fazendo sucesso nenhum, porque está falando coisa que o povo nem sabe. Porque tem a Bíblia em casa, mas não abre, não obedece. Não obedece o Salmo 1, bem-aventurado o varão que anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na lei de dia e de noite, não tem prazer nisso? Não obedece esse mandamento? Mandamento, oferta é mandamento? É mandamento. Harmonia no lar entre o homem e a mulher é mandamento? É mandamento. Fazer sexo com a esposa é mandamento? É mandamento. Tudo isso é mandamento. Obedecer a pastor é mandamento? É mandamento. Mas a gente chega num grau que a gente pensa que não tem mais que obedecer a pastor. Dá um glória a Deus, por favor. Obedecer o chamado de Deus na nossa vida é mandamento? É mandamento. Apresentar os nossos... Quanta gente que tem talento está sentado no banco? E quanta gente que tem talento só quer cantar em outra igreja e não quer obedecer aqui? Cadê? Procura ele aí, ó.
Teve um dia um camarada que me procurou, querendo vir para cá, ele e um grupo. Aí falou assim comigo: pastor, estou vindo para cá, mas eu tenho um grupo aí, eu quero continuar no comando do grupo. Eu falei: aqui não, pode ir embora, não quero você aqui não. Quem comanda aqui sou eu, pastor aqui sou eu. E aí a Denise foi para o monte essa semana, aí o profeta pegou ela lá no monte e mandou um recado para mim. Qual é o recado, Denise? Que o cajado está na mão do pastor. Na rua. Cajado está na mão do pastor. Então aqui o pastor continua até eu morrer, até o Abias aqui morrer, Deus levantar outro asa, o pastor continua sendo eu. Sou pastor aqui, sou pastor da igreja do Vilar dos Teles, sou pastor da igreja do Acari. Amém? Amém, irmãos? Quem pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Obediência a gente não negocia. Obediência a gente não negocia. Amém, irmãos? Obedecer a palavra. Ele ordenou que buscasse ao Senhor, que obedecesse a palavra. Nós temos que pegar a palavra e colocar em prática na nossa vida e na nossa casa. Temos que enquadrar os nossos filhos na palavra, enquadrar a nossa casa na palavra. Marido e mulher tem que sentar e tem que corrigir o que está com defeito. Em casa. Em casa. Ah, estou pensando em me separar. Separa e vai para o inferno. Separação virou moda, pastor separando, pastor engravidando mulher na igreja. Pastor largando a mulher, trocando por uma mais nova. A minha vai fazer 60, irmãos. O Nemilson levou a gente para assistir uma peça na semana passada. Eu cheguei na cantina da igreja, a mulher elogiou tanto essa mulher que eu fiquei com raiva daquela mulher. Que mulher linda, que mulher linda, que mulher linda, a senhora é muito linda. A outra lá no Silas Malafaia, lá na Penha, falou assim: o senhor é casado com ela mesmo? Eu falei: ela herdou a beleza de mim. Irmãos, minha mulher é essa aqui, ó. E o marido dela sou eu, tá? A única mulher que eu posso estar com ela sem pecar contra Deus é com ela. A única mulher que eu posso ter pensamentos aí, aqueles pensamentos meio estranhos é com essa mulher aí. Pensei em qualquer outra mulher, estou em desobediência, estou pecando contra Deus. A única mulher que Deus me deu permissão de estar com ela, de me deitar com ela, de fazer as coisas com ela e ela comigo. É exclusividade. Amém, irmãos? Não tenho autorização. 7 bilhões de mulheres no mundo. Eu não tenho autorização de encostar a mão em mais nenhuma, só nela. E ela não tem autorização de encostar a mão de homem mais nenhum, só comigo. Então, quando eu quiser com ela e ela quiser comigo, eu tenho que querer, porque eu não posso ter outra. Eu estou bebendo água nesse copo aqui, ó. Eu falo: irmão Luiz, esse copo aqui não está legal não, o senhor vê outro copo para mim, por favor? Aí ele vai lá, gentilmente, pega outro copo, porque copo pode trocar, prato pode trocar, roupa pode trocar, marido e mulher não pode trocar, não. Ah, pastor, mas ela é isso, é isso, é isso, é isso. Você teve oportunidade durante o namoro de ver o que ela é isso, isso e isso. Ah, pastor, mas ele é isso, isso e isso. Você teve oportunidade de ver o que ele era antes de casar. Casou, já era. Amém, irmãos? Casou, já era. Amém? Vem aqui, por favor, esposa. Fica de pé diante da igreja, de pé. Posição assim de sentido. Amém? Agora, essa mão aqui virou uma alça. Aí, irmão, essa aqui é o quê? É a minha? É a minha o quê? É a minha mala. E eu não tenho direito de trocar de mala. Eu sou, sabe o quê, irmãos? Eu sou a mala dela. Ah, pastor, mas está muito pesado, eu não gosto dessa mala. O couro dessa mala não está bom, o fecheclé dessa mala não está bom. Mas é essa mala aí que você tem que carregar o resto da tua vida.
O que é isso, pastor? É obediência à palavra. Obediência à palavra não tem atalho. Obedece ou não obedece? Obediência à palavra não tem assunto. Obedece ou não obedece? Obediência à palavra não tem argumento. Obedece ou não obedece? Amém, irmãos? Quem pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pedir a Deus hoje, para Deus nos dar coração quebrantado para obedecermos a palavra. Irmãos, quando nós obedecemos a palavra, Deus coloca as coisas em ordem. Ouça isso, está tudo desorganizado. Quando nós resolvemos obedecer a palavra, eu estou falando com vocês aqui, Deus coloca tudo em ordem. Pastor, qual é o prazo de Deus colocar as coisas em ordem? 90 dias. Estou dando prazo. 90 dias e Deus coloca as coisas em ordem. Pastor, que negócio é esse de 90 dias? Quando a arca chega na casa de Obed-edom, 90 dias Deus arruma tudo. Amém? Honrar a Deus, obedecer a palavra, buscar a presença do Senhor, buscar a face do Senhor, obedecer a Deus até quando eu não quero obedecer. Aí a mão de Deus começa a trabalhar, começa a operar, começa a agir. Deus começa a envolver, o mistério desce, o mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. Deus começa a ordenar todas as coisas. Irmão, o Senhor está falando conosco aqui. Ele quer ordenar a nossa vida e a nossa casa. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Amém? Versículo 5. Veja aí. Removeu de todas as cidades de Judá os altos, os altares de incenso. Aí versículo 5 ainda, sob ele, tempo que ele era rei, o reino esteve como? Em paz. Olha por que houve paz aqui, né, Milson? Obediência. Amém? A paz de Deus é a paz tremenda, hein? É a paz em todos os aspectos. A prosperidade de Deus abrange várias coisas. Paz. Paz. Deus tem paz para aquele que buscar a face dele com integridade. Amém? E o texto, a Bíblia vai dizer que foi 10 anos de paz. Quanto tempo, pastor? 10 anos sem guerra. Não teve guerra. Os amonitas não vieram, os amalequitas não vieram, os filisteus não vieram. Não veio ninguém, os assírios não vieram. A Síria não veio. Babilônia não veio. 10 anos, irmãos, sem ninguém perturbar. Quero profetizar isso sobre a sua vida. 10 anos sem perturbação. Fala para o teu irmão, meu irmão, 10 anos sem perturbação, sem enfermidade, sem aborrecimento, sem inimigo. Quem quer isso aí? Quem quer? Eu quero, pastor. 10 anos de paz. Faz assim para o teu irmão, profetizo sobre a tua vida 10 anos de paz, 10 anos de prosperidade, 10 anos sem aborrecimento, 10 anos sem enfermidade, 10 anos sem dívida, 10 anos sem preocupação. Que bênção! Profetiza essa manhã a cura da tua enfermidade. Profetiza essa manhã a restauração do teu casamento. Profetiza essa manhã filhos obedientes. Profetiza essa manhã vida sem doença, sem enfermidade.
Profetiza essa manhã que vai ter cegonha voando nesse lugar e neném nascendo. Profetiza aí para os solteiros casamento. Quero fazer casamento. Quero fazer casamento. Quero apresentar criança. Quero ir buscar na maternidade. Aleluia. Quero ir lá orar pelo teu comércio, pela tua loja, pela filial que você vai abrir. Aleluia. Quero orar pelo teu carro novo que você vai comprar. Porque Deus prospera, Deus abençoa, mas nós temos que obedecer a palavra dele, irmãos. Aleluia. Hoje a gente quer buscar a bênção, mas não quer buscar aquele que abençoa. E não é buscando a bênção que a gente vai ser abençoado, é buscando aquele que abençoa. E o resto é consequência da nossa vida diante dele. Toma uma decisão essa manhã de endireitar o que tem que ser endireitado. Não, agora vai ser assim na minha casa, agora vai ser assim na minha vida, agora eu vou buscar o Senhor, agora eu vou obedecer a palavra, agora eu vou restaurar aquilo que tem que ser restaurado, agora eu vou comprar e vou pagar, agora eu vou pagar a cantina da igreja. Oh, glória! Oh, meu Deus, e agora desceu. Obediência, irmãos. Fala para o teu irmão, obediência. Quanto tempo de paz? 10 anos. Aí o que ele fez? Isso aqui eu adoro isso aqui, versículo 7. Deus deu o quê? 10 anos de paz. Aí o que ele fez? Ele diz assim ao povo, edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres e portas e ferrolhos. A terra ainda é nossa, porque buscamos ao Senhor nosso Deus, nós os buscamos lados. Deus deu. O que ele resolveu fazer? Resolveu edificar. Resolveu edificar. Quem saísse de Judá, saiu de Judá, voltasse 10 anos depois, ia pensar que estava em outro ativa. Quando voltou, ficou admirado da mudança que havia ocorrido, porque ele aproveitou o tempo que Deus havia dado para mudar, para se fortalecer, para edificar, para construir muralhas, para formar um exército. No tempo de paz que Deus deu, ele se preparou. Amém? O que você está fazendo com o teu tempo? Porque tem gente que a gente sai e encontra 10 anos depois. Ao invés de melhorar, a pessoa piorou. 10 anos que não vê. Aí pensa, Deus deve ter honrado, abençoado. Aí a pessoa está toda ruim, toda rasgada, toda tatuada, toda marcada. Tempão sem ver. Ao invés da pessoa avançar em coisas produtivas, o povo hoje está se preocupando em fazer coisa que é inútil, que não acrescenta nada na vida. Eu fui lá na formatura do Nemilson da Tayane com maior alegria, sabe por quê? Porque eles passaram em 6 meses e mais 6 meses se preparando. E agora vão poder ser usados por Deus, porque quanto mais eu me preparo, mais Deus pode usar a minha vida. Eu glorifico a Deus que aqui não está tendo seminário. O irmão João, 7 horas da manhã, está estudando a palavra lá na Paz e Vida, de manhã cedo. Antes de vir para cá, ele está aqui na EBD. Mas antes de vir para cá, ele está lá no Vilar dos Teles, mas antes de vir para cá, ele acorda. Ele falou, pastor, eu vou embora ontem à noite, que eu vou acordar às 5h30 para ir para o seminário. É usar o tempo oportuno de forma produtiva. Hoje as pessoas não fazem nada.
o tempo oportuno usa no WhatsApp, usa na rede social e usa diante da televisão. Não aprende nada, não se forma em nada, não avança em nada, não ora nada, não busca nada, não busca a palavra em nada. Não avança. Quer que Deus use, mas não avança. 10 anos depois continua a mesma coisa ou pior. 10 anos depois não aprendeu nada, 10 anos depois não melhorou em nada, 10 anos depois não vai ser usado de forma nenhuma, porque usou o tempo que teve, que Deus deu, usou de forma equivocada. Versículo 7, está aí. Deus deu a ele 10 anos de paz, o que ele fez? Edificou cidades. Quem voltasse em Judá 10 anos depois não ia conhecer. Cercou de muros e torres, colocou portas. Agora, quando o inimigo vier, vai encontrar uma fortaleza, vai encontrar uma cidade murada e fechada com portas e ferrolhos. Amém? Ele diz, vamos fazer isso porque nós buscamos ao Senhor e Ele nos deu repouso. Ele compreende que esse tempo que Ele está tendo para crescer é resultado da obediência e da bênção de Deus. Pega na mão dessa pessoa, pela primeira vez, eu estou cortando isso de mandar falar, mas ainda tem um cacuetezinho, né? Então você vai pegar na mão dessa pessoa e vai falar, está na hora de você crescer e melhorar. Amém? Cresça na palavra, cresça na educação, cresça na cultura, volte a estudar, faça alguma coisa. Está só reclamando da vida, reclamando que não tem dinheiro, reclamando da sorte, só lamentando a situação. Faz alguma coisa, porque Deus prometeu que vai abençoar a obra da nossa mão. Até quando? Vai ficar pedindo a bênção de Deus? Faz alguma coisa. Faz uma cocada. Não está aqui essa mulher, a filha do Samuel ali. Levanta aí, Samuel. Da Jaqueline. Jaqueline está lá atrás. Cadê a Jaqueline? Eu vi a Jaqueline. Cadê? Está lá atrás. Está aí. Aí a Andressa, irmão. Samuel doente e a Andressa dando cambalhota, irmão. Faz queijadinha, faz bolo, faz salgado, faz empada, faz tudo. E aí sai pra rua ela e a Júlia vendendo, irmão. E eu vi elas lá, quase 10 horas da noite, eu vi elas vendendo lá. Foram fazer entrega lá no Largo do Vila, irmão. Uma menina nova, a Júlia nova. São vendedores e tem gente que não faz nada. Eu não faço nada, não pratico nada. Irmão, Deus não prometeu abençoar braço cruzado, não. Ele prometeu abençoar quem fizer alguma coisa. Para de reclamar da vida. Para de reclamar da vida. Para de reclamar da vida. Faz alguma coisa, vai vender. Empreende alguma coisa. Pede a Deus alguma coisa. Deus vai abençoar aquilo que você fizer. Aproveite esse tempo de paz. Amém, irmão? Vou terminar. Aleluia. Cresça. Faça alguma coisa, trabalhe, estude, melhore. Aprenda. Seja humilde. Obedeça.
Amém? Mulher, ao invés de reclamar, faça alguma coisa para ajudar o marido. Tenha sonhos. Nós tivemos alguns prefeitos aqui em Belfor Roxo, muitos ruins, muitos. Doutor, como é que é o nome? Doutor Alcides, o irmão do Zito, Valdir, o estilista, Denis Daltman. Denis Daltman é estilista. Vocês nem sabiam disso. Mas antes de ser prefeito, ele tinha loja de roupa masculina. As camisas dele eram tudo invocadona. Denis Daltman. 3 horríveis. Agora nós temos um prefeito ruim. Mas o ruim é melhor que o horrível. Para fazer... Lembra da estrada de Belfor Roxo? Como é que era? Hoje a gente vem para cá sem nenhum buraco, ó, do Redentor para cá. Antes, como é que era? Tem coisa que a gente tem que criticar e reclamar, e tem que melhorar e tem que mudar. Mas quando a gente reclama de alguém, eu gosto de olhar a vida da pessoa, se a pessoa ela melhorou em algum aspecto. Porque às vezes a pessoa é muito boa em criticar, mas a gente olha na casa da pessoa, em 10 anos, o tempo que ele está governando, a pessoa também não fez nada. Aí coloca defeito no que o outro está fazendo, mas também não faz nada quando a gente olha, só que a nossa vida particular não está em julgamento. A nossa casa, ninguém está olhando lá dizendo, pô, não fez nada, hein? O prefeito, a gente fala que ele não fez nada. E a nossa casa? Antes da gente criticar alguém, a gente tinha que olhar para a nossa vida e para a nossa casa e ver se nesse tempo que ele está no governo, alguma coisa mudou na nossa vida. Porque criticar, irmãos, é fácil. Criticar, eu tenho vontade de pegar alguns irmãos e sair da liderança da igreja e falar assim, você vai ficar 60 dias aí. Resolve os pepinos aí. Resolve as situações que tem que resolver. Porque criticar e falar do pastor é mole. Se colocar no meu lugar e vestir a minha camisa, que é complicado. Diante das responsabilidades que Deus colocou na minha mão, que eu não tenho negligenciado essas responsabilidades. Ó. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça na sua vida, faça no seu casamento, faça na sua casa, faça na sua família, faça por você mesmo, faça alguma coisa. 10 anos de paz, faça alguma coisa. 10 anos de paz, aprenda alguma coisa. Quem pode dar glória a Deus? Mulher, para de perturbar o marido. Marido, para de perturbar a mulher. Mulher, para de falar que está com dor de cabeça. Marido, para de falar que está cansado. Faça alguma coisa. Faça pelo menos uma criança. Pastor, muito mole se eu falar, nem filho o senhor tem. Não tem porque Deus não quis que eu tivesse. Mas eu fiz tudo para ter. A minha parte eu fiz. Deus falou, não, você vai ter muita dor de cabeça, eu não vou te dar uma criança para te perturbar mais não. Deus falou, tu vai querer filho? Eu botei a Raquel contigo. Amém, irmãos? Pedrolina falou comigo, o senhor não teve até agora que você não vai ter mesmo. Pedrolina é terrível, irmãos. Cadê? Tá ali.
Amém, irmãos? Faça alguma coisa. Vai estudar a palavra, vá ao seminário. Faz igual o João, acordar às 5:30 da manhã para estudar a palavra. Aprenda alguma coisa, faça alguma coisa. Faça uma cocada. A gente foi na vigília sexta-feira lá. Deus mudou a situação de uma casa, de uma família com cocada. Se não souber, eu ensino a fazer. Faça uma canjica. Se não souber, eu ensino a fazer. Faça um bolo. Se não souber, eu ensino a fazer. Faça um peixe, uma carne. Se não souber, eu ensino. Faça um mocotó. Se não souber, eu ensino. Faça uma dobradinha. Se não souber, eu ensino. Faça uma peixada. Faça um cozido. Aí eu sou mestre. Oi? Faz arroz. Auxiliadora. Amém, irmãos? Faça alguma coisa. Tome a decisão de fazer alguma coisa. Cresça espiritualmente. Saia desse desânimo. Saia desse desânimo. Saia desse desânimo. Você não tem que receber visita, não. Tem gente aqui recebendo visita ainda, quando era para visitar. Deus não nos chamou para estar recebendo visita. Ah, pastora, tá doente, está enferma, está desanimada. O que aconteceu? Irmão, essa mulher não é para receber visita, não é para se levantar e para visitar, para orar, para socorrer. Porque, irmãos, no primeiro dia do ano eu me cortei. Os irmãos foram lá para casa, ficaram até tarde. Aí depois foram embora. Para casa. Aí eu fui fazer. Foram embora, aí deu meia-noite. Aí eu falei, vou fazer um negócio para comer agora. Aí peguei a comida que tinha lá, tinha farofa, um molho, esquentei o arroz, tinha um molho à campanha, aí fritei um bife. Os irmãos já tinham ido embora, falei, agora eu vou comer. A Thaís vai lá, eu tenho que esconder as coisas, né, Thaís? Os irmãos podem ir na casa do pastor, tá? Os irmãos são bem recebidos na minha casa. A gente tem alegria que as pessoas vão na nossa casa. Tem alguns irmãos aqui que já aprenderam o caminho da nossa casa. Você também pode aprender. Ah, o pastor é mais próximo de fulano de tal. Não, é fulano de tal que é mais próximo meu. Você pode ir lá também se tornar próximo. A gente precisa de auxílio. Aí eu fritei um bife, aí tinha um pote com molho dentro da geladeira. O pote tem 3 perninhas. E aí eu peguei o molho e fui voltar com o pote para dentro da geladeira. Aí quando eu botei o pote, uma das pernas ficou em falso, o pote virou, caiu, a tampa bateu no chão, cortou minha perna. Aí eu tomei, acho que foi 7 pontos na perna. Primeiro dia do ano. Na verdade, na madrugada já da virada para o segundo dia. Aí eu fui no banheiro, falei, não vou acordar a pastora não, vou dar um jeito aqui. Aí peguei um papel higiênico e fiquei tentando fazer com que o sangue parasse. Só que o sangue não parava, e uma abertura desse tamanho, o sangue não parava. Eu falei, vou conter o sangue, amanhã de manhã eu vou lá no médico. Mas aí eu fiquei apavorado que estava já sujando tudo de sangue. Aí eu acordei ela. Ela falou, vamos lá no UPA. Eu tenho resistência com o UPA aqui. Mas eu falei, vamos lá, porque eu já vi gente entrar andando e sair morto. Aí liguei para o Daniel não me atendeu. Aí liguei para a Carla, o Flávio atendeu e veio e me buscou de Kombi.
Aí eu tomei ponto, voltei para casa. No domingo de manhã, nós não viemos aqui. Foi o único domingo que eu faltei culto no ano todo. Tá? O único domingo que eu faltei um culto o ano todo foi no primeiro domingo desse ano. Porque eu estava cortado e estava com ponto. Aí eu faltei. Primeiro domingo, primeira quarta-feira, tem compromisso. E não é agora que eu sou toda. Ninguém nunca precisou me visitar, porque eu estava desanimado, eu estava faltando. Ninguém nunca. Na minha vida toda eu recebi 2 visitas. Quando eu era novo convertido, o irmão foi me visitar, o Gil, e agora os varões que foram lá em casa me visitar, e alguns irmãos e algumas irmãs foram me visitar no domingo que eu estava cortado lá. Domingo à noite eu já estava na igreja novamente pregando num pé só, mas domingo de manhã eu recebi visita. Aí alguns irmãos foram lá em casa e falaram assim: pastor, esse ano vai ser assim, vai ser assado e vai ser assado. Está gravado. Eu pergunto, cadê esses camaradas? Cadê? Tome uma posição hoje. Daqui a pouco eu vou chamar você para orar. Aí vem uma multidão na frente. Vou ajudar, pedir o pessoal da primeira fila e da segunda fila para me ajudar. O pastor fez o apelo. Aí vem uma multidão. Ó. Vem todos aqui. Vem dessas filas. Ó, um montão de gente aqui na frente. Ó. Ah, pastor. O irmão Luiz Fernando. O apelo, ele é o primeiro a levantar. Todo apelo que eu faço, ele vem. Aí, o pastor chamou, vou lá na frente. Irmãos, tem que parar esse negócio de vir na frente, porque toda vez que a gente está vem na frente, a gente está dizendo assim: eu vou fazer isso. O pastor está falando, eu tomo a posição de fazer. Só que está vindo na frente. Por que a pessoa vem na frente? Sabe por quê? Porque você veio. E aí ela fica com vergonha de ficar na cadeira, ela vem com você também. Aí ela ficou com vergonha de ficar na cadeira, ela vem. Aí ele ficou com vergonha de ficar na cadeira, ele vem. Aí ela viu ele vindo, ele vem. Aí vem um montão de gente na frente. Vai fazer? Vai fazer nada. Vai mudar? Não vai mudar nada. Vai tomar atitude? Vai tomar atitude nunca. Só está dizendo que vai fazer. Isso aqui, a palavra falou, Deus tocou no coração, eu levantei e vim. Estou dizendo, eu vou fazer o que a palavra falou que eu vou fazer. Só que a pessoa não faz nada. Pode voltar, obrigado. Estou terminando. Aproveita o tempo. Aproveita o tempo. Aproveita o tempo. Aproveita o tempo em que você não está doente. Aproveita o tempo. Aproveita o tempo. Amém, irmão? Você pode falar isso comigo? Aproveita o tempo. Aproveita o tempo. Aproveita o tempo. Você está saudável? Dá para você andar? Dá para você andar? Dá para você caminhar? Dá para você fazer? Dá para você trabalhar e se empenhar? Amém? Que esse tempo que a gente está desperdiçando não seja o tempo depois de nós lamentarmos. Está lá em cima da cama, querendo fazer e não pode mais. Está lá no hospital, querendo fazer e não pode mais. Está com enfermidade, mas no tempo que podia fazer, não fez. Deus está falando conosco hoje, aproveita o tempo. Aproveita o tempo. Aproveita o tempo. Faz algo para mudar a tua história, a tua vida. Aproveita esse tempo. Amém, irmãos? Versículo 8. Ora, tinha um exército de 300.000 homens de Judá. Quantos homens? 300.000 homens, o exército dele. Que traziam pavês e lanças
e 280.000 de Benjamim. O exército dele era de 580.000 homens. 500.000, mais de 500.000, que traziam escudo, que atiravam com arco, e todos esses eram homens o quê? Amém, irmãos? Amém? E ele se fortaleceu. Versículo 9. O que diz aí? Zerá, o etíope, fez o quê? Saiu contra eles. Amém? Os 10 anos, que a gente tem a imaginação que vai ficar sempre tudo bem. Mas chega a hora que a crise bate aonde? Na nossa porta. Não estou profetizando não, mas vai chegar a hora da enfermidade na tua casa. Vai chegar a hora da crise na tua casa. Vai chegar a hora da luta na nossa casa. Deus deu 10 anos de paz. Mas agora, depois dos 10 anos, vem um exército contra ele. Com quantos homens? Com 1 milhão. 1 milhão. Amém? Quando a luta vier, você está preparado? Quando a luta vier, você vai... Quando a luta vier, você vai se desviar? Quando vier a tribulação na tua casa, quando você vier perder alguma coisa, quando morrer alguém na tua casa, você está preparado? Você está preparado para a luta? Você se preparou, se fortaleceu? Você se fortaleceu espiritualmente? Você se fortaleceu espiritualmente? Você está preparado para perder? Está preparado para estar enfermo? Está preparado para perder pessoa na tua casa? Está preparado para perder as coisas? Está preparado para se houver um acidente? Você está preparado? Ou você vai abrir a boca para murmurar? Veio um exército agora contra eles. Chegaram até Maressa. E aí o texto diz, então, no versículo 10, então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa fez o quê? Ele tem um exército de 580.000 homens, mas ele continua confiando em quem? No Senhor. Clamou ao Senhor. E ele diz assim, ó Senhor, nada para te ajudar. Quero o poderoso, que é aquele que não tem força nenhuma. Acuda-nos, pois, ó Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Vou terminar porque o horário não dá mais. Mas a gente tem a prática de só buscar a Deus quando as coisas apertam. A Asa não. A Asa não. A Asa, ele privou, desejou intimidade. E quando ele necessitou de Deus, ele teve confiança para clamar a Deus. Sabe por quê? Porque ele buscou o Senhor. A crise veio e não fez nada com ele. Por quê? Porque ele buscou o Senhor antes da crise. Ele não se tornou crente na crise. Porque tem gente que na crise vira uma bênção. Quando a crise passa ou antes da crise chegar, a pessoa não quer nada com Deus. Quero orar com vocês hoje. Quero orar com vocês. Assuma a sua posição diante do Senhor. Assuma a sua posição diante do Senhor. A igreja vai ficar sentada. E eu quero orar com aqueles que Deus falou no coração.
Não vem atrás de ninguém porque alguém se levantou e veio, não. Veio se Deus falou com você. Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Então se levanta e vem para nós orarmos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Senhor, eu quero fazer uma mudança na minha vida. Senhor, eu estou insatisfeito com a minha vida espiritual. Estou insatisfeito. Senhor, eu quero melhorar, quero mudar, quero crescer, quero me fortalecer, quero avançar. Senhor, eu quero destruir os altares da minha vida que são estranhos. Então agora é a hora, esse é o momento de nós buscarmos a face do Senhor. Falei na quinta-feira lá no Vilar dos Teles que para nós ganharmos alguma coisa de Deus, primeiro nós temos que perder. Ninguém vai ganhar nada de Deus sem perder antes, sem abrir mão antes de alguma coisa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero restauração da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu casamento. Quero a tua bênção na vida dos meus filhos. Quero que a porta se abra, meu Pai, na minha vida.